Tudo bem? Quem fala com você é seu amigo Jorge Rocha. E hoje eu queria estar falando sobre um homem que mudou a história da igreja, Martinho Lutero. Martinho Lutero, nascido em 10 de novembro de 1483, foi um monge agostiniano e professor de teologia que tornou-se uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Também chamado o pai da Reforma, levantou-se contra diversos dogmas do catolicismo romano. Mas o que mais incomodava Martinho Lutero era, sobretudo, de que o perdão de Deus poderia ser alcançado pelo comércio de indulgências. Você sabe o que é indulgência? A indulgência era um papel, um documento assinado pelo Papa que dava o direito ao homem pecador de ser perdoado de todos os seus pecados. E ele, tendo este documento, ele tinha o direito de morar no céu. Um papel assinado por mãos de homens. Mas para ter esse documento, tinha que comprá-lo. O Papa, para arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, segundo a história, ele cria este documento, que não só dava o perdão aos homens que comprassem, mas também aquele parente que havia morrido e estava no purgatório. Uma das maiores heresias da igreja. E essas discordâncias de Martinho Lutero contra a igreja resultou nas suas famosas 95 teses contra a igreja. A igreja nessa época era chamada de período das trevas, período do paganismo. Ninguém tinha acesso à Bíblia Sagrada e nas missas, nos encontros religiosos, a Bíblia era falada em latim, onde muitos não entendiam. Só o Papa e o clero tinham acesso à Bíblia. Martinho Lutero era contra isso. Ele lutava para que todos pudessem ter acesso à Bíblia e o conhecimento das Escrituras no seu idioma. Tanto que Martinho Lutero foi o primeiro a traduzir e escrever a Bíblia, o Novo Testamento, em alemão, para que todos tivessem acesso e conhecessem a verdade. Pois nessa época ninguém poderia contrariar o Papa e os dogmas da igreja. Lutero já defendia que essa autoridade não poderia ser exclusivamente do Papa. Havia também o que eles chamavam de simonia. O que é simonia? Era a venda de objetos sagrados. Por exemplo, negociavam e vendiam o que eles diziam que era os espinhos da coroa de Jesus, um pedaço de madeira dizendo que era da cruz de Cristo, vestes que diziam que pertenceu a Maria Madalena ou algum apóstolo, negociavam cargos na igreja e assim por diante. Lutero, ele lia muito a Bíblia e começou a enxergar que havia muita coisa errada e que estava longe do contexto da Bíblia. Lutero falava também contra o celibato. Celibato é quando se faz um voto de não se casar ou ter alguma relação com o sexo oposto. Ele era a favor do casamento entre homem e mulher. Tanto que anos depois ele se casou. Lutero também criticava os cultos às imagens, aos santos, até porque a Bíblia não nos ensina a cultuar imagens. Na verdade, Martinho Lutero não queria dividir a igreja, acabar com a igreja, mas sim que ela fosse direcionada pela Bíblia. E por causa das teses de Martinho Lutero, o Papa pediu para que Lutero viesse a se retratar
e retirar suas críticas contra a igreja. Mas Martinho Lutero não retirou suas críticas e por isso foi excomungado da igreja. Os principais princípios da doutrina de Lutero eram a salvação pela fé, a presença da verdade somente na Bíblia, a extinção do clero regular, ordem religiosa, a livre interpretação da Bíblia, a eliminação de tradições e rituais nos cultos religiosos, o fim do celibato, a proibição do casamento de padres, a proibição do uso de imagens nas igrejas, o uso do alemão nos cultos religiosos, não mais em latim como uma única língua, a Eucaristia e batismo como únicos sacramentos válidos. Esses eram os princípios luteranos. Boa parte da nobreza alemã nessa época, príncipes alemães, se aproximaram de Lutero, dando a ele apoio e proteção militar. Isso nos ajuda a entender porque ele não foi punido. Martinho Lutero morreu em 18 de fevereiro de 1546 de morte natural. E por causa desse homem nasceu os cultos evangélicos e hoje temos o livre acesso à Bíblia Sagrada. Bom, esse foi um resumo da história de Martinho Lutero. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu like e se inscreve no canal. E um grande abraço.